Bem-vindos a mais um Pod Ligas. Hoje o assunto é sobre o mês do consumidor, sobre o direito do consumidor. Aqui no nosso episódio recebemos a doutora Idamara Fernandes, especialista em direito do consumidor, para um bate-papo leve, instrutivo e dinâmico. Doutora Idamara, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber mais uma vez. Você, como o doutor Gustavo, são grandes apoiadores dos projetos que a gente tem aqui na faculdade. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui, sobre o que a gente vai abordar hoje no podcast. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Para mim sempre é um prazer falar de direito do consumidor, defesa do consumidor, porque afinal todos nós somos consumidores. Quem de nós não tem uma prestação de serviço, não tem um boleto para pagar, não é mesmo? Os serviços essenciais, né? Água, luz, internet, hoje é inviável viver sem essas prestações de serviços. E é claro que o nosso Código Consumidor está aí, já tem 35 anos, que ele é de 1990, para reger, né, todas essas relações de consumo. Mas olha, Daniele, o direito do consumidor, ele não começa com o Código de Defesa do Consumidor. Ele começa lá na nossa Constituição, quando diz que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Então, nós temos que o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma cláusula pétrea. E ele deve ser respeitado, deve ser cumprido, não só enquanto aos seus direitos, mas nas obrigações também, tanto do fornecedor quanto do consumidor. Essa relação de consumo, essa relação de troca, né, comercial, ela vem aí de anos. Então, o direito do consumidor ele existe antes do Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Para o episódio de hoje, a gente vai falar sobre proteções, garantias e desafios das relações de consumo. A primeira pergunta é sobre esse instrumento de proteção, que a senhora já citou, né? Qual que é a importância do direito do consumidor para o equilíbrio das relações de consumo? A importância é para haver o equilíbrio entre as relações entre fornecedor e consumidor e fornecedor. É importante que tenha o equilíbrio para que nenhuma das partes seja prejudicada quanto ao seu direito. Porque também o fornecedor também tem os seus direitos, assim como o consumidor. Mas, por uma vulnerabilidade, o consumidor, ele não está em pé de igualdade com o fornecedor, porque ele não tem todas as informações técnicas daquele produto, daquela prestação de serviço. Né? Então, por isso que um dos primeiros artigos lá do nosso Código de Defesa do Consumidor, ele fala sobre o equilíbrio das relações. O princípio da informação clara a todos os consumidores, que hoje tem sido, Daniel, um grande problema nas relações de consumo. O desafio de entregar para os consumidores a informação clara e precisa. A informação hoje eu acho que é o obstáculo em diversas áreas, né? Não só no direito do consumidor. Acho que a informação hoje, principalmente com a época da tecnologia, né? Exato. Hoje a gente tem muita informação e ao mesmo tempo muita desinformação, então a informação ainda é um obstáculo, acho que em diversas áreas, e o direito do consumidor, então, meu Deus do céu. Exatamente, o direito do consumidor, essa omissão, esse prejuízo da falta da informação correta e transparente, ela é mais agravada nas relações de consumo, principalmente no meio digital. Porque no meio digital, nós estamos ali diante da tela, somos impulsionados, somos assediados a todo instante a consumir. E o consumir, o imediatismo, não faz com que você, consumidor, tenha previamente acesso a todas as informações daquela prestação de serviço, daquela contratação. Geralmente, o contrato vem depois que você adquire o produto ou a prestação de serviço. O que não pode ocorrer, deve ser antes. Nossa, e você fala desse mundo digital e aí me vem o start, né?
Quem nunca falou perto do celular, nossa, tô precisando de tal coisa. Aí aquela coisa vai aparecer como uma propaganda no Instagram. Sim. E aí vai te levar a pensar ainda mais que eu preciso dessa coisa e comprar impulsivamente. Então, eu acho que o direito do consumidor hoje, ele tem crescido, né? E as demandas, elas têm cada vez mais também aumentado por causa de todo esse momento que estamos inseridos. Você falou um pouco sobre a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade do consumidor, a gente pode afirmar que é aquilo que eu, quando vou comprar um celular, eu não tenho conhecimento técnico do celular. Então, eu não sei o que é um erro técnico de fábrica e um erro que não foi de fábrica. E aí eu não sei como reclamar. É isso, né? Sim, claro. Podemos dizer que todos nós, consumidores, nós somos vulneráveis perante o fornecedor, por não ter ali de imediato todas as informações técnicas sobre aquele produto. Nós consumimos, né, nós somos consumidores finais. Então, nós não participamos ali da produção, de como que foi feito, quais são os riscos. Essas informações, elas não são na sua integralidade repassadas ao consumidor no momento da aquisição do produto ou da prestação de serviço. Certo? Então, por exemplo, se eu estou num supermercado, eu estou ali para o quê? Para comprar um produto. Uhum. Seja qual for aquele produto, ele tem que estar em quê? Em perfeitas condições de uso e consumo. Então, você consumidor, você não está ali para ir no mercado para comprar algo, para comprar um produto que não esteja apto para o consumo, certo? Então, este fornecedor, ele deve se certificar do que ele está colocando ali no mercado de consumo para aquele consumidor. Uhum. E aí, por outro lado, nós temos a hipervulnerabilidade. Nem todos os consumidores são hipervulneráveis. A hiper já vem uma vulnerabilidade muito grande, né? Já é diante da condição especial deste consumidor. Ele é uma pessoa com deficiência, então ele é hipervulnerável. Porque além dele ter a sua deficiência, ela se agrava mais ainda por causa da sua condição. Por exemplo, os surdos e mudos. Se não tem uma linguagem expressiva para eles, uma linguagem que eles consigam, né, de sinal, identificar, então a questão da informação para eles irá vir com uma deficiência a mais. Por exemplo, quando a gente teve a pandemia, o que aconteceu? O uso obrigatório de máscaras. Como que ficaram as pessoas surdas e mudas com esse uso obrigatório de máscaras? Como que elas poderiam se expressar se a linguagem delas é o quê? Os lábios e as mãos. Então, os lábios não podiam fazer a linguagem de sinais. E, em contrapartida, também a outra parte que iria se comunicar com elas. Então, quando eu tive, nesse período, eu tive à frente da presidência das pessoas, da comissão da OAB das pessoas com deficiência, e nós fizemos um trabalho muito importante de campo, que foi oficiar os planos de saúde para nos informar como que eles estavam tratando as pessoas surdas e mudas diante do uso obrigatório de máscaras dentro dos hospitais. Porque eles não estavam conseguindo, ao menos, serem atendidos. Nossa. Porque mesmo vendo a condição especial deles, ainda assim os hospitais mantinham o uso obrigatório de máscaras. Então, olha como que é uma coisa que vai muito além do que a gente pensa, né? Então, olha como que a camada dessas pessoas ficaram restringidas no seu direito do consumidor quanto à informação clara, quanto à informação precisa, né? Então, e isso foi tratado
por alguns hospitais como uma normalidade, e poucos se adequaram a isso, poucos abriram essa exceção. Então, veja como que eles sofreram nesse período. Então, para essa demanda específica, o jeito era suspender a máscara nessa comunicação. Para essas pessoas, né? Uhum. Por exemplo, como que o médico ia fazer o atendimento delas, se elas estavam com máscaras? Como que elas iam fazer a comunicação de sinais? Nossa, isso é muito interessante. Agora, pensando aqui, você estava falando do supermercado antes, né? E como que fica, assim, para essas pessoas, principalmente os cegos, né? Não tem o braille, eu nunca vi em nenhum mantimento o braille ali para ele identificar. E isso, como que fica? Pois é, isso é uma outra situação, uma situação gravíssima também, que esses consumidores também enfrentam, porque nós não temos também uma legislação específica para reger, né, esse tipo de informação. Então, eles irão a um supermercado, mas eles não irão ter acesso à comunicação que eles têm, que deveria estar sim nesses rótulos também, né? Porque eles fazem parte da sociedade, eles fazem parte do grupo de consumidores, eles consomem. Então são pessoas que têm diariamente os direitos alienados. Sim, são os hipervulneráveis. Então, aquele idoso que por causa da idade ou por causa de alguma doença, ele já não consegue mais ler, ele só assina o nome dele. Ele é um hipervulnerável por causa da condição especial dele de não estar mais escrevendo e muito menos tendo conhecimento da leitura. Ele teve no certo momento da vida dele, mas agora ele não tem mais. Então, quando esses tipos de consumidores chegam ao poder judiciário, porque eles já foram muito lesados. Nossa, demais. Foram muitos. E assim, foram tantas as vezes que eles não tiveram eles não tiveram alternativa a não ser socorrer-se ao poder judiciário. E aí eu pergunto, será que os magistrados estão aptos a ver essa sensibilidade? A ver este outro lado? De que, para eles, o judiciário foi a última alternativa. Eles já fizeram todo um caminho onde eles foram lesados nos seus direitos fundamentais. Literalmente a última raça. Porque o direito do consumidor está na nossa Constituição. Então é preciso voltar aos olhos, né, com sensibilidade para esses tipos de consumidores. Hoje lá no escritório, a minha cartela de consumidores, 90% são pessoas idosas. Eu tenho um consumidor de 84 anos. Pergunta-se, este consumidor de 84 anos, ele queria estar ali como autor da ação? Ele queria ajuizar uma ação contra o fornecedor? De forma alguma. Ele já está numa idade da vida dele que ele não quer mais problema. Ele não quer mais problema. Ele quer descanso, não é mesmo? Então, ele já passou por tantos problemas na vida dele que agora ele quer descansar o pouco tempo que lhe resta de vida. E aí? O judiciário, o magistrado, olha isso com os olhos voltados para este consumidor, já tantas vezes martirizado no seu direito de consumidor? É complicado, porque eu acho tão difícil ver o hipervulnerável, né? Porque a gente está ali na nossa bolha, na nossa condição, olhando o outro. E nunca se colocando no lugar do outro, né? Aí eu acho que vem os protocolos, né? Protocolo de perspectiva de gênero, que a gente já falou aqui um pouquinho, protocolo de perspectiva de raça. E aí talvez é algo que deve ser debatido dentro do judiciário também. Sim, e agora nós estamos com um problema mais sério ainda, porque não só os consumidores idosos, mas o consumidor em si, o direito à informação a ele está sendo cabalmente violado em flagrante ilicitude das maneiras
mais simples do direito à informação. Sabe como, Daniele? Tem bancos que estão deixando o consumidor inacessível à informação do seu extrato bancário, à informação do seu contrato de empréstimo, não consegue mais fazer o print da tela, muito menos baixar o extrato PDF. Eu quero baixar o extrato da minha conta corrente E não e consegue. eu simplesmente não consigo no meu aplicativo. Tá, então vou para uma parte mais simples, vou fazer um print. Não consegue. Não também. consegue? Você está proibido de fazer print da movimentação do seu dinheiro. Cadê os órgãos de fiscalização da defesa do consumidor para chamar estes fornecedores ao lugar deles, enquanto fornecedores, de respeitar o nosso Código de Defesa do Consumidor? Eu acho que o código ele é extremamente alienado em várias partes, né? Sim. Gente do céu. E o nosso código não é de hoje, 35 anos. Agora, em setembro, 36 anos de Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, é preciso que esses órgãos de fiscalização tenham um cuidado, né? Uma fiscalização maior em relação a essas condutas, né, desses fornecedores. A dificuldade extrajudicial que estes fornecedores estão sofrendo. Não, e aí exigir a tentativa de solução no extrajudicial também acaba vulnerabilizando de novo essas pessoas, né? Sim. E aí este tema, né, que está lá suspenso por enquanto no STJ, né? A gente ainda não teve uma decisão final ainda. Eu estou muito otimista que a decisão final seja em respeito ao consumidor, seja em respeito ao nosso artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que é um artigo tão necessário sobre o direito à informação. E o direito à informação, ele é expansivo, ele não é limitado. Então, vamos aguardar esse julgamento. É claro que hoje você, enquanto consumidor, e consumidor digital, da era digital, você tem como fazer provas que até um tempo atrás não tinha. Por exemplo, você enviar um e-mail, você formalizar no site do Reclame Aqui, ou do consumidor.gov. Muitas pessoas ainda têm certa dificuldade de acessar o consumidor.gov, mas tem um Reclame Aqui que é de mais fácil acesso, Então, registro de vídeos, de foto, que você pode anexar na reclamação. Então, hoje, esses meios são meios válidos, considerados aí da justiça, que você, enquanto consumidor, você consegue fazer esse meio de prova. Mas, mesmo assim, é preciso ter um olhar de cuidado se essas vias extrajudiciais, elas estão sendo eficientes e, mais ainda, se elas estão respeitando o consumidor na sua condição de vulnerabilidade. Porque a plataforma consumidor.gov, quem do outro lado está respondendo às suas reclamações, tem um grau de informação, um grau técnico superior a você, consumidor, que está ali do outro lado, porque você não tem acesso a quem está respondendo às suas reclamações, mesmo? Isso ainda não é aberto ao consumidor. Não, e essa questão também de tentar o extrajudicial, a gente tem o quê? O desvio produtivo. Sim. Que é o consumidor ali tentando resolver um problema que nem foi criado por ele. Sim. Desvio produtivo do consumidor, que é a perda pelo tempo existencial do consumidor. Porque hoje o nosso tempo, ele é finito. E você não pode voltar atrás no tempo. Então, se hoje eu tenho um problema de consumo, mas não fui eu quem dei causa àquele problema. Por exemplo, problemas simples que eu comecei a falar, de um produto que você vai ao supermercado, mas ele estava impróprio para o consumo, ele estava estragado, certo? Aí você volta lá
para poder o quê? Efetuar a troca. Né? Mesmo assim, você tem que estar com a nota fiscal, não é mesmo? Aí, você chama o funcionário não resolve. Chama o gerente não resolve. E ele vai passando 20 minutos, meia hora, 1 hora. Então, se aquele fornecedor ele não resolve ali o seu problema, porque é uma obrigação dele enquanto fornecedor. Então, se ele não resolve aquele problema e você perdeu ali mais de 1 hora ou mais de meia hora, um tempo que você, por exemplo, estava destinado ao seu horário de almoço. Até o lazer mesmo. Até o lazer, descanso. E ele não resolveu, então você, consumidor, você foi prejudicado, né, no seu bem jurídico, que é o tempo. Porque o tempo é um bem jurídico. E que deve ser tutelado. Mesmo. E é muito importante. Quais os principais direitos que todo consumidor precisa conhecer? Nossa, são tantos. Pergunta difícil, né? São tantos. Mas o primeiro deles é o da informação que a gente começou a falar aqui. Sabe? Ele é o princípio assim, basilar. Junto, atrelado à boa-fé. Boa-fé nas relações de consumo. Mas o que vem ser a boa-fé nas relações de consumo? Muita gente ainda, mas o que é a boa-fé? O que é a boa-fé? Então, assim, a boa-fé é quando você, consumidor, você exerceu ali o seu direito ao consumo. Você foi lá, você comprou o produto. Muitas vezes confiando, né? Confiando. O princípio da confiança também, que é um dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor. O confiar no outro, né? E o confiar no outro vem até numa outra esfera do direito do consumidor, da questão do crédito, né? Então, nós vamos falar aí do superendividamento. Então, hoje, o direito do consumidor, ele rege pelo equilíbrio, pela informação clara e precisa, e você, consumidor, de boa fé. Então, se hoje você assumiu um empréstimo, mas em virtude de um desemprego involuntário, você teve um déficit na sua renda financeira, você não tinha como prever quando você fez aquele empréstimo. Você é um consumidor de boa fé. Diferente, quando você fez, você tinha condições de diferente daquele que fez o empréstimo, mas a seu bel prazer deixou de pagar. Né? Deixou de pagar, não porque ele não tinha dinheiro, porque ele não quis. Então aí você não é consumidor de boa fé. Já entrou na relação de consumo com a má fé de não pagar. De não pagar, exatamente. Então, por exemplo, hoje o superendividamento, a lei do superendividamento, sancionada em 2021, ela está vigente a partir de 2021, ela veio justamente proteger você, consumidor de boa fé. Você que está aí entre tantos empréstimos consignados, o banco tem acesso à sua renda, a quanto você recebe, mas ele fica te assediando todo dia com mensagens de empréstimo que tem X dinheiro liberado para você. E aí você acaba aderindo a esse assédio, a essas contratações, e o banco mesmo sabendo que você não vai ter dinheiro para pagar, que seu salário está todo comprometido com os outros empréstimos. E aí a lei de superendividamento vem proteger você de boa fé na seguinte situação: você não vai deixar de pagar, consumidor, mas apresente um plano de pagamento, então, para o banco, de acordo com as suas condições financeiras. Para este banco receber. Nesse momento também tem as questões dos juros, né? Sim. Eles têm que entrar num específico, assim, tem um tanto específico que o banco pode cobrar de juros nessa dívida. Aí, quando você utiliza da lei do superendividamento, quando você, consumidor, você oferece o plano de pagamento, que é esse que é o objeto, você oferecer um plano de pagamento, durante esse período, que é um prazo de oferta de até 5 anos, os juros ficam congelados. Né? Então, o banco não vai poder mais cobrar aqueles juros que ele bem entende. Tá? Mas, resumindo, a lei do superendividamento é para aquele consumidor que está falido.
Nós não temos a lei de falência para as empresas? E as empresas não buscam o judiciário para isso? Então, veio a lei de superendividamento falar o quê? Mas por que o consumidor, pessoa física, também não pode também fazer isso? Né? Porque a própria política de consumo, a nossa própria economia, ela precisa dos consumidores, ela precisa dos consumidores consumindo. Então, não é interessante para o mercado econômico que esses consumidores que estão super endividados, que já estão sem crédito na praça, continuem sem crédito. Então, e a lei de superendividamento, ela expande ainda, não só nessa questão de resgatar o crédito e limpar aí o seu nome, a dívida, né? Como também a questão de educação financeira para as pessoas. Nós vivemos num país que a gente não tem educação financeira, e isso é um problema cultural em relação a outros países. Por isso que eu acho que é tão fácil virar um consumidor com uma dívida gigante no Brasil. Porque a gente não é ensinado, tipo assim, olha, se você pegar um empréstimo aqui, você vai pagar aquele valor mais um tanto, quase o dobro, ou o dobro do valor. E as pessoas a parcela hoje, mas às vezes R$200 durante 6 anos é muito tempo, é muita coisa. E é isso, é educação financeira que não teve, e a pessoa não tem essa noção de tudo, um planejamento, né, futuro do que vai acontecer com essa dívida, do que vai acontecer com o financeiro dele mesmo. Sim, e por outro lado, os bancos se aproveitam dessa fragilidade e utilizam-se das mesmas cláusulas de omissões de informação, principalmente a questão dos juros. Então, olha, hoje em um contrato de financiamento, você paga no mínimo 5 tipos de juros. Sim, 5 tipos. Nossa. Nós temos os juros contratuais, nós temos os juros de mora, que é aquele em decorrência do atraso, e que ele tem que seguir o que o nosso Código Civil dispõe, que é de 1% ao mês. E o que acontece? Os bancos, na maioria das vezes, não cumprem esse 1%. É por isso que sua dívida de 10 mil, ela pode chegar em 30, 40 mil. Então, nós temos os juros efetivos da contratação, porque tem que ter no seu contrato também os juros final, não é só o mensal. Tem que ter o também, total de tem tudo? que ter, que a gente fala de juros efetivos, né? Tem que ter a capitalização diária, quanto de juros também diários que tem que ter no seu contrato, né? E muitas das vezes também não tem a questão, por exemplo, da informação agora com a lei de superendividamento, se aquele contrato de empréstimo, ele pode te levar a um superendividamento. Você sabia? Hoje, com a lei de superendividamento, o seu contrato de financiamento, o seu contrato de empréstimo, principalmente do consignado, tem que constar uma cláusula de que você está ciente de que o não pagamento daquele contrato pode te levar a uma situação de superendividamento. Nossa, mas como no momento da aflição ali, que normalmente quem pega empréstimo é uma pessoa que está precisando, né? Como nesse momento a pessoa vai se atentar a tudo isso que ela tem que ler no contrato, que normalmente também é colocado assim muito às pressas. Exato. Eu já, em audiências que eu já acompanhei, eu via, mas não deu tempo de eu ler, não deixaram eu ler. E assim, é muito complexo, né? Como a pessoa, em um momento de vulnerabilidade, normalmente, vai conseguir ter a noção de tudo que ela precisa ver naquele contrato, né? Exatamente. E aí, quando esse consumidor vai ao judiciário para discutir essas cláusulas, que ele não sabia a técnica delas, porque ele é vulnerável, ele não sabe o direito dele nessa relação, então o fornecedor, o banco que tem que provar no processo, se ele realmente deu acesso a todas essas informações para o cliente. Com tempo hábil para ele ler
contrato, né? Não só o tempo hábil, mas que aquelas informações, olha a informação de novo, direito à informação, se elas estão todas ali regidas naquele contrato. E de forma clara, de forma clara, porque muitas das vezes, o que a gente vê por aí? Que demais termos do contrato está no quadro X, onde você acessa no site tal, tal, tal. Não, mas peraí. Acessar site? Não, hein? Tem que estar tudo ali no contrato. Tem que estar ali tudo nas cláusulas gerais e específicas. Então, num contrato eu tenho as cláusulas gerais, que geralmente é uma tabelinha com todos os índices, juros, tarifas, e tem que ter por escrito as cláusulas específicas, não é mesmo? Então, visualizando hoje um contrato, ele é assim. Ele tem que ser assim. Ele tem que ser assim. Mas, a maioria das vezes, quando o consumidor vai ao judiciário para discutir essas cláusulas, são por causa das mesmas cláusulas abusivas por parte dos fornecedores, que eles não mudam o contrato deles, continuam com omissões de informações, continuam desrespeitando o nosso Código de Defesa do Consumidor. É preciso que o judiciário tenha um olhar voltado para isso também. E ficando um pouquinho aqui nessa conversa que a gente está tendo sobre contratos. O contrato de academia, normalmente, é um contrato de adesão. Sim. E uma vez eu ouvi algo do tipo, mas a cláusula já estava lá, ela sabia. Ela não pode simplesmente chegar aqui e cortar a cláusula porque ela não concorda. Como é isso no contrato de adesão? E os contratos de adesões está se pegando automáticas. Isso não existe, gente, renovação automática. Não existe renovação automática. Isso é algo de modinha que estão fazendo com que você, consumidor, engula isso daí. Nosso Código de Defesa do Consumidor não fala em renovação automática. E preste muita atenção se você realmente quer fazer uma renovação do seu contrato, você tem que chegar no consumidor e falar que você quer renovar. O fornecedor não pode vir falando que foi automático. Muito interessante. Não pode. E a gente está vendo muito isso por aí, não pode. Tá? Então, por quê? Porque se tem algo automático, o que foi automático? Muitas situações mudam num período. Quem dirá de um ano, né? A sua saúde, por exemplo, ela muda. Né? Então, você, às vezes, você não vai poder mais continuar naquele mesmo exercício que você fazia. Né? Quantos de nós, por exemplo, aí tivemos a questão da chikungunya, aí você tem que interromper suas atividades físicas, você não tem força para nada. E aí, o seu contrato lá estava que foi automático? Não pode. Né? Tudo, o consumidor, toda qualquer alteração nas cláusulas, ela não pode ser de forma unilateral. O consumidor tem que ser previamente informado. E sobre as cláusulas que já existem no contrato, eu posso questioná-las? Tipo assim, eu fechei um contrato hoje, mas realmente não vi tudo que tinha que ver. E aí, posteriormente, aconteceu uma coisa, e aí eu falei assim, mas isso não pode. Aí eles falam, mas tá no contrato. E aí, eu posso questionar essa cláusula? Aí depende, porque, por exemplo, se for um contrato que você assinou virtualmente, então aí a gente tem um prazo de 7 dias de desistência. Agora, se foi na empresa física, aí a gente tem que ver em qual contexto que foi, para a gente poder discutir com o fornecedor qual vai ser o melhor caminho. Porque impor também uma obrigação que você, enquanto consumidor, não vai conseguir cumprir, mas não por vontade sua, às vezes por vontade alheia, por questões, por exemplo, de saúde, que aqui nós estamos falando, então não é uma questão, uma vontade própria sua, é uma condição alheia, que se você não tivesse, você estaria cumprindo. Então é preciso que o contrato, o equilíbrio contratual, ele começa a partir daí, né? O contrato que só beneficia uma parte em detrimento de outra, ela não tem um equilíbrio contratual. Já é um contrato que fere o direito do consumidor. Exatamente. Equilíbrio nas relações de consumo.
Não é só uma parte ganhando vantagem. Tem que ser mutualista. Isso. Hoje você trabalha mais com questões bancárias, né? Exato. Além das questões bancárias, quais que são os direitos do consumidor que você vê assim vê sendo violados com mais frequência? A questão do direito digital e do mutuário, né, que são os empréstimos. Hoje, com o evento da fraude do INSS, olha como que ficou escancarado para nós que vários consumidores são lesados no seu patrimônio econômico, né? E às vezes nem sabem. Sabiam. Então, assim, já era uma demanda que nós, defesa do consumidor, já litigávamos muito nessa questão de empréstimos fraudulentos. Com essa fraude do INSS, Escancarou o problema. exatamente. E mesmo assim, há magistrados que na demanda não vê o direito do consumidor ali. E aí? Como que fica Não isso, é? né? Exatamente. Difícil, complicado. Essas pessoas, para você ter uma noção, Daniele, elas não sabem, a maioria recebem um salário mínimo. O que é viver hoje com um salário mínimo? O que é viver hoje com R$ 1.620? Muito difícil. E aí ele tem um desconto, quiçá, de R$ 150. Gente, isso já é muito para ele. E ele 150 é quase 10%, né? Sim, e ele não sabe que ele tem que pegar o extrato do empréstimo, dos empréstimos que tem e do extrato de pagamento. Porque eles têm costume de ir lá no banco só para receber. Né? Então, assim, aí eles mal têm um aplicativo no celular. Muitas das vezes, quando tem, não sabe mexer, precisa da ajuda de alguém. A maioria tem que ir na agência do INSS para pegar esses documentos. Muitas das vezes nem são bem tratados. E às vezes tem que até voltar no outro dia. E nós estamos falando ainda, olha como que o direito à informação, ele é uma cadeia. Não, escalou no problema, né? Escala o problema, exatamente. Olha que todos os assuntos que nós estamos falando aqui, a gente sempre volta naquele direito basilar do consumidor, o direito de informação, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E aí, mais ainda, junto com esse empréstimo não contratado, vem os descontos de RMC e RCC. Mas o que é isso, RMC e RCC? Porque como se não bastasse o empréstimo não contratado, o que vem junto com ele? Vem mais um serviço não contratado, que é o famoso cartão de crédito. Que este consumidor nem ficou sabendo que existia, né? Existia, porque eles fazem assim, eles liberam o empréstimo e junto um cartão de crédito. Mas eles nem informam, até porque também é fraudulento, né? Como agir frente a uma violação? A gente falou de tantas violações até aqui. Quando o consumidor tem o seu direito violado, qual que é a conduta que ele deve tomar? Olha, a primeira conduta é registrar tudo, por meio de fotos, vídeos, e acessar o site do Reclame Aqui, do consumidor.gov. É importante que uma vez que você faz a reclamação no consumidor.gov, você tem que dar seguimento. Você tem que responder às respostas, porque eles enviam a resposta do fornecedor no prazo de até 72 horas. Então é importante também, consumidor, que você acompanhe essas respostas, porque não basta também somente fui lá, reclamei e aí não deu seguimento, aí também não. Então dentro do Reclame Aqui vira tipo um chat. Do consumidor.gov. Ah, consumidor.gov. Do Reclame Aqui também. Mas o consumidor.gov, ele tem mais etapas, certo? Então, é importante, consumidor, que você hoje faça esses registros, né? Hoje também tem como você fazer um boletim virtual, né? Um boletim de ocorrência virtual.
por exemplo, no caso de fraude, de Pix, aí você pode estar fazendo. E se você não consegue ter acesso a esses canais, a esses sites, você pode ir ao PROCON da sua cidade e fazer reclamação, no Ministério Público da sua cidade, lá pessoalmente fazer reclamação, certo? Eu sou uma pessoa que eu tenho vários casos. Aí a Mara fala uma coisa e eu falo, eu tenho um caso. É sobre ir ao PROCON. Quando você vai ao PROCON e o PROCON fala assim, não é aqui. Por exemplo, a pessoa sofreu um golpe do Pix e aí ela foi até o PROCON para registrar a ocorrência, né, o que aconteceu. E aí, o que o consumidor faz? O que ele vai buscar quando o PROCON fala assim, não é aqui? Isso seria um boletim de ocorrência? Realmente não é do PROCON essa competência? Aí tem que analisar cada caso, Daniela. E se realmente não for viável a demanda no PROCON, este consumidor pode perfeitamente procurar a orientação jurídica de um advogado especialista na área de defesa do consumidor para poder saber se realmente é viável a ação, se ele tem direito ou não. Então, os direitos do consumidor não limita só até ir ao PROCON, ele pode procurar um advogado da defesa do consumidor. Entendi. Então, não tem a conduta certa, tem a conduta para cada caso. Para cada caso. E ela é expansiva. O consumidor não fica limitado a ir somente um órgão. Entendi. Isso é ótimo. Mas se a gente fosse nomear algo para ele fazer, talvez o boletim de ocorrência é o mais acessível, né? Sim, mas muitas pessoas ainda, por exemplo, os idosos, eles não conseguem fazer isso. Então, eles têm que procurar a ajuda de uma pessoa para poder estar auxiliando eles nessa fase extrajudicial, nessa fase administrativa de reclamação, porque as pessoas idosas têm muita dificuldade nesses acessos de reclamação, nesses canais de reclamações. Entendi. Qual que é o desafio contemporâneo na relação de consumo? Hoje, o desafio é o meio digital, sem dúvidas, porque o Código de Defesa do Consumidor, quando foi sancionado lá em 1990, ele não conseguiu prever que nós, consumidor, também estaríamos inseridos em um mercado digital. E mesmo que a gente tenha aí, né, a lei do Marco Civil, ela ainda não engloba toda a relação de consumo no mercado digital. Então, é algo que nós, consumidores no meio digital, nós ainda não estamos totalmente amparados de legislação. Precisamos ainda de uma legislação específica para reger essas relações de consumo através do meio digital. Então, o Código do Consumidor hoje, ele foi alterado esse tempo todo, ele sofreu uma alteração, que foi o quê? Que foi a lei do superendividamento. A lei do superendividamento, sancionada em 2021, ela conseguiu modificar o nosso Código de Defesa do Consumidor, introduzindo artigos nele e ainda modificar o Estatuto do Idoso. Então, olha a importância da lei do superendividamento. Ela veio e alterou algumas coisas, né? Sim. Mas existe um plano para essa mudança dentro do direito do consumidor? Ainda não, mas nós, a Defesa do Consumidor, discutimos muito isso. Essa questão de ter uma legislação específica para o mercado digital, para o consumo digital. Então é mais alguma coisa que a gente tem que chamar a atenção, né? Exatamente. Vamos olhar para isso. Exatamente, porque o meio digital, ele está em ascensão e ele está expandindo. Então não tem como hoje a gente mensurar a dimensão do mercado digital. E precisamos sim de uma lei específica para reger esses tipos de prestações de serviço, porque sem dúvidas uma alternativa que os consumidores a cada dia têm aderido cada vez mais. Hoje aqui a gente já falou sobre informação, né? E eu acho que a informação ela está atrelada à educação. Assim, para imaginar utopicamente, às vezes, né, sobre um projeto que daria certo
na questão da educação do consumidor. O que você pensa que daria certo? Hoje, a lei do superendividamento, ela já prevê em um dos seus artigos a educação financeira nas escolas. Então, hoje, em termos, por exemplo, de Estado, aqui no estado de Minas Gerais, né, em termos de capital, já tem escolas que já têm essa matéria já de educação financeira para os alunos do 8º e do 9º ano. Já tive a oportunidade também de estar numa escola particular aqui na cidade, falando sobre a matéria, e eles têm, na grade curricular deles, né, de ensino fundamental ainda, a matéria de educação financeira. Então, fico muito feliz de saber disso, né, de vivenciar isso também, porque nós só temos mudança a partir da educação. Não é mesmo? Eu acho que é mudando a base, né? E isso é em todas as esferas. Né? Então, cada vez mais que a gente cultiva o aprender, o aprendizado, a gente tem mudanças significativas na nossa sociedade. Para a gente finalizar, o que você daria como orientação para o público, para o consumidor que está nos assistindo? Hoje, você, consumidor, você tem tanto acesso hoje aos meios digitais, a inúmeras prestações de serviço. Então, um conselho maior é registre tudo. Registrar. Registrar não é ir para a rede social sua e expor aquela situação. São coisas diferentes. São situações diferentes. Então, registrar tirar a foto, né, do produto que estragou, do produto que não é aquele que você pediu, tirar foto da contratação de serviço, do contrato, fazer as reclamações. Tanto também a gente tem o 0800, o canal de ouvidoria. Não, é isso que eu ia falar. Muita gente não sabe, mas atrás do produto vem uma ouvidoria. Sim. Que eu já até entrei em contato e já tive um problema resolvido com uma marca de leite condensado. E aí muita gente não sabe. E a marca, ela manda na sua casa o produto. Eles tentam resolver. Eu acho que foi o contato que eu tive com uma ouvidoria que mais deu certo. Exatamente. E eu tô para falar que o canal da ouvidoria, ele é mais eficaz do que o SAC, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Minha mãe também, Daniele, tem sofrido muito com isso em relação aos pacotes de arroz com gorgulhos. Né? Nossa, então, problema de armazenamento. Mas ela, desde o início eu tenho orientado ela que ela ligue e realmente eles entregam em casa. A reclamação, ela é recebida e solucionada. E eles entregam mesmo novos pacotes de arroz, novos produtos. E é igual você pontuou, muitas das vezes as pessoas não sabem deste canal de ouvidoria. Ele sempre está embaixo ou ao lado do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então tá sempre ali, no próprio pacotinho, né, na embalagem tem a ouvidoria. E foi a experiência muito positiva que eu tive com uma marca. E é algo que eu falo para as pessoas. Porque para elas é interessante que você continue adquirindo o produto da marca. Então, ela quer que aquele problema seja solucionado ali. Né? E ela está certa nisso, de solucionar o problema do consumidor. É uma obrigação dela enquanto fornecedora. E aí a gente tem a boa fé do fornecedor. Exatamente. Né? Então, veja só. Você reclamou, ela foi lá, resolveu o problema para você, mandando outros produtos, ou os mesmos produtos, mas sem defeitos. Então, ela acabou ganhando de você restaurando a confiança que lá atrás foi perdida, não é? Então, é positivo para o consumidor e para o fornecedor. Então, é algo que realmente deu certo e que muita gente não sabe que acontece, né? Eu gostaria só de agradecer mais uma vez ter a Idamara aqui, ter todo o seu conhecimento, seu jeitinho de falar, seu mundinho rosa. É incrível sempre, eu me inspiro muito em você. Eu tenho você mesmo como uma referência na advocacia como um todo. Obrigada. É sempre um prazer te receber e espero que você venha em todos os nossos projetos e você sempre aceite estar com a gente. Só fazer o convite, gente. Para mim é um prazer estar aqui, Daniele,
falando de consumidor, ainda mais na FADIP, faculdade do meu coração, onde eu formei. E toda vez que eu venho aqui, eu me lembro do meu tempo, sabe? São momentos tão bons, né? E isso faz a gente estar em casa mesmo. Muito obrigada, fico muito lisonjeada com os convites. E para mim, eu quero sempre estar falando aqui para vocês, consumidores, de casos, de como você, consumidor, se defender, como você saber dos seus direitos, que nós vivemos em uma sociedade em que todos os dias nós temos leis novas. Não Todos é? os E a dias. gente precisa estar informado, preciso da informação. Então, nesse mês do consumidor, né, que março é o mês do consumidor, o que a gente deixa para todo mundo é informação, é importante, e se alguma coisa acontecer, provas, né? Exatamente. Não se esqueça, consumidor, que você sempre terá o seu direito à informação. Você nunca pode ser restringido no seu direito à informação. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Até o próximo episódio.